Bom, pessoal, vamos passar aqui para o nosso terceiro tema importante, que eu, como autor da ação, Walter, como advogado, meu advogado, né, estou aqui tendo que parcelar as diversas parcelas para pagar o Walter, mas pago em dia, né, Walter? E aí o Walter entrou com a ação no STJ. A gente falou que não ia desistir, né, Walter? A gente falou, não vamos desistir, vamos lutar. Vamos lutar. E uma ação, eu como leigo no direito, ação maravilhosa, muito bem fundamentada, mas eu vou deixar que o Walter explique, e claro, vocês, caso tenham alguma dúvida, Waltão, você com a palavra pelo tempo que você achar necessário aí para falar da ação. Você vinha me cobrando, né? Porque os honorários estavam sendo pagos e você, cadê a tal da tese? Cadê a tese? E a gente deu entrada na ação essa semana, na segunda-feira. A ação é uma ação rescisória, tem nada a ver com a outra ação que nós demos entrada. Uma ação rescisória que nós demos entrada diretamente ao STJ, no processo de tutela de urgência proferido pelo ministro Humberto Martins em sede de plantão e depois o ministro Ricardo Cueva. A ação rescisória, para os amigos, tentando explicar de forma didática, se eu conseguir, é uma ação que cabe para você corrigir o erro de um outro processo que está extinto, né? Que já foi julgado, já foi transitado em julgado. Então, os requisitos da ação rescisória, um dos requisitos da ação rescisória é um processo com trânsito em julgado. E a tutela de urgência do Vasco já transitou em julgado. Só que, inicialmente, o Código de Processo Civil diz que a ação rescisória ela cabe num processo com trânsito em julgado com uma análise de mérito. Mas o próprio Código, ele excepciona. Ele fala que quando a ação não tiver um julgamento de mérito, ela pode ser proposta a ação rescisória se você não tiver como apresentar uma nova demanda. E é o caso, não tem como se apresentar uma nova demanda em relação a essa questão da tutela de urgência. E não há admissibilidade de recurso correspondente. E a gente, então, enquadra a rescisória em 4 incisos, 2 incisos e 1 parágrafo do artigo do Código de Processo Civil que fala da rescisória. A gente fala que violar manifestamente norma jurídica. A tutela de urgência do Humberto Martins e até a decisão do ministro Ricardo Cuevas, ele viola norma jurídica, principalmente quando ele diz respeito ao princípio da efetividade da decisão judicial. Tem outros argumentos, mas esse é um. E quando o autor obtiver posteriormente ao trânsito em julgado uma prova nova. Qual é a prova nova? É o julgamento do dia 17 não sei se foi dia 17, Maurício, não sei que dia foi, o julgamento do tribunal que confirmou o julgamento do colegiado com o voto do doutor Custódio, do desembargador Custódio, que confirmou o dia 14. Então, o que a gente trata nessa ação? A gente trata de uma questão muito clara. Quer dizer, assim, o doutor STJ, a decisão que foi dada nessa ação não surtiu nenhum efeito, zero. O efeito prático da decisão do ministro Ricardo Cueva não existe. Então, tem que rescindir aquela ação, aquela decisão, e ser dada uma nova decisão que produza efeito, porque essa é uma obrigação do tribunal. Inclusive, o STJ tem entendimento de que um acórdão, o STJ tem entendimento, consagrado pelo próprio STJ, eu vou procurar aqui, porque a ação é um pouco extensa, mas o STJ tem um entendimento que diz que um acórdão anulado, ele não pode surtir efeito. E olha que esse julgamento do STJ se refere à questão penal.
Olha a gravidade. E se esse acórdão fosse anulado, um crime seria prescrito. E mesmo assim o STJ falou, não importa se o crime vai prescrever. O que importa é que esse acórdão que foi anulado não pode produzir efeitos. Então nós vamos ao STJ e dissemos, olha, nós temos uma decisão aqui que não produziu nenhum efeito. E temos uma decisão anulada que está produzindo efeito até hoje. Eu preciso, então veja bem, eu estou ressuscitando a tutela de urgência proposta pelo MUSA para que nela seja proferida uma nova decisão. Nós distribuímos a ação na segunda-feira. A ação caiu, foi sorteado o ministro Luiz Felipe Salomão. Só que o sobrinho do ministro Luiz Felipe Salomão assina a peça do MUSA. E aí eu entrei em contato com a assessoria do ministro e falei, olha, o senhor é impedido de julgar essa ação. Fiz uma petição e o ministro já se declarou impedido. Já se declarou impedido, já mandou o processo para o Ministério Público Federal, já mandou ser redistribuído o processo e já caiu na mão de um novo ministro o processo. Já tem um relator sorteado. Eu não sei se os amigos leram aqui a ação, eu acho que é uma ação, não é porque eu fiz e tal, mas é uma ação muito, muito difícil do STJ. É claro que o STJ pode entender, discordar da minha tese, mas o STJ vai ter que dizer o seguinte, olha, a decisão do tribunal não precisa surtir efeito, que é uma premissa básica de qualquer decisão judicial, é que ela surta efeito, porque senão não tem nenhum sentido uma decisão judicial que não surta efeito. E é o que nós estamos vendo. Então, veja bem, eu não entro na questão do dia 7, eu não entro na questão do dia 14, eu só entro o seguinte, o senhor tem que surtir efeitos e anular qualquer efeito que tenha sido produzido pela decisão proferida pelo ministro Humberto Martins. Ou seja, se assim o ministro STJ entender, a eleição do dia 14 é nula de pleno direito e não pode gerar nenhum efeito. Então, o Tribunal de Justiça do Rio teria que julgar de novo aquele recurso sem levar em conta a possibilidade de validar aquela farsa do dia 14. É isso que está sendo decidido agora no STJ, que está sendo debatido e discutido no STJ. A gente resolveu comentar, né, Everton? No primeiro momento, viu, Arthur, Maurício, a gente não ia comentar a ação. Mas a ação vazou, as pessoas estão achando que é outra ação, que é outra coisa, que é referente a outro processo, e aí eu estou explicando que não tem referência a nada, é uma ação nova, uma tese nova, e eu acredito muito na tese. Se eu não acreditasse, nós não pagaríamos R$1.000 quase de custas processuais, porque foram pagas. Ô Maurício, as custas processuais da tutela de urgência não foram pagas até hoje. Não foram pagas também. Tanto que eu boto na minha... Não sei se o Everton tem aí a petição para compartilhar com os amigos. No final eu boto. Essas custas dessa ação estão sendo pagas agora. Então, eu acho que é uma tese muito boa. Se vai ser acolhido ou não pelo STJ, fato é que o ministro Luiz Felipe Salomão, que é um ministro muito sério, reconheceu que não poderia atuar no caso por conta do sobrinho dele ter atuado, mandou que o processo fosse redistribuído, o processo foi redistribuído, o Ministério Público já foi instado a se manifestar no processo e vamos aguardar aí o andamento dos acontecimentos. Certo. O Walter, ele é muito claro nas explicações dele, e eu vou só aqui tentar falar como leigo, né? O que aconteceu? Para aqueles porque muita gente, Walter, e amigos da bancada e amigos que estão nos assistindo, muita gente conhece as entranhas do que a gente está discutindo, mas outras pessoas nem tanto. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, para resumir,
Só foi possível a Caterva fazer aquela farsa do dia 14 porque eles conseguiram, na calada da noite, no final da eleição do dia 7, eles conseguiram uma tutela, né, Walter? Tutela, como é o nome? Tutela? Antecipada. Eles conseguiram uma tutela de urgência. Tutela de urgência. Eles conseguiram uma tutela de urgência que não podia ser dada por vários motivos. É uma excrescência jurídica, aquela tutela de excrescência. Não tinha no rito processual, não tinha no próprio portaria que o ministro tinha assinado, ou seja, é uma excrescência. E o que acontece? Eles conseguiram a tutela para suspender a eleição do dia 7. Essa tutela, ela teria, como foi uma decisão de plantão, ela teria que ser remetida no dia anterior para outro ministro analisar. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, estranhamente, por algum motivo que não se sabe, inclusive tem vascaíno que já entrou no Conselho Nacional de Justiça pedindo essa explicação, ele segurou essa tutela que ele não devia ter dado, porque não tem, é uma excrescência, como eu falei, jurídica. Ele que era obrigado pelas normas do próprio STJ, ele como presidente, ele descobriu a norma do próprio órgão que ele preside e do Conselho Nacional de Justiça, que mandava ele distribuir no dia seguinte, no dia útil seguinte, segunda-feira. Ele segurou até sábado. Só distribuiu no sábado, no dia da eleição. E nesse sábado, assim que ele distribuiu, a tutela foi cassada, foi extinta. Não foi cassada, foi extinta. O ministro que recebeu, Ricardo Cueva, extinguiu, falou: isso aqui não tem cabimento, extinguiu. Só que aí o objetivo já tinha sido alcançado, porque eles realizaram aquela farsa do dia 14, e aí introduziram, apesar dos poderes do Vasco terem ido lá e disse: olha, nós não reconhecemos isso é ilegal, eles fizeram a farsa e produziu efeito. O quê? Uma decisão extinta. Uma decisão extinta produziu efeito. E é isso que a gente está dizendo para o STJ, né, Walter? Me corrija se eu estiver errado. Uma decisão extinta está produzindo efeito. É claro que no mundo jurídico, pessoal, tem todo um rito, tem todos os meandros, tem muita coisa. Agora, nós que somos leigos, sabemos do absurdo, é só ver. Nada extinto pode produzir efeito. Nada extinto pode produzir efeito. Como é que isso pode produzir efeito? Então, nós apresentamos essa demanda, estamos confiantes que ela possa prosperar. E aí eu já vou aqui, antes eu vou passar para a bancada para perguntas, vou ler comentários também, perguntas, para o Walter depois responder. Eu já faço, já adianto aí, se o Walter puder anotar essa pergunta, não responder agora, para deixar para a gente girar para a bancada, o que a gente pede, Walter, nessa ação e quais seriam as possíveis consequências caso o nosso pedido seja atendido. Se você puder depois falar sobre isso. E aí eu vou passar para o Bruninho fazer seus primeiros comentários ou perguntas para o Walter e tal. Vai lá, Bruninho, você com a palavra. Não, eu acho que, assim, desde o início, né, a gente tem sempre mantido uma posição de que, independente de qualquer coisa, a gente tem de buscar nossos direitos na justiça. Isso é inegável. Buscar a legitimidade do pleito, a legitimidade daquele que foi eleito, independente de qualquer coisa. E se há falhas, a gente tem que buscar mostrá-las e fazer com que a justiça as repare. Para isso que serve a justiça, né? E para isso que ela tem os olhos vendados também, né? Só não sei se agora ela também, além de olhos vendados, tem bolsos abertos, aí não sei. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que buscar sempre o que for possível dentro da justiça, dentro da legalidade, dentro da institucionalidade, né? E fazer essa busca. Sim, eu estou satisfeito pela explicação do Walter. E assim, eu acho que essa sua pergunta talvez fosse a que eu fosse questionar também. Qual é o pedido específico, né? O que as pessoas devem estar pensando o que virá depois disso? Quais são o que nós podemos esperar desta ação, né? Eu acho que isso é realmente uma pergunta que deve estar latente aí em quem está nos assistindo. Beleza, Bruninho. Deixa eu só lembrar o seguinte, pessoal. São 11h25, faltam
deixa eu ver, 15 minutos, não, 15 não, 25 minutos para as 11h50. Então, você tem 25 minutos, quem quiser participar do concurso para concorrer à camisa oficial do Vasco, que nós sorteamos sempre ao final do programa, você tem ainda 25 minutos para mandar, veja aí na descrição do vídeo, veja na descrição do YouTube, que tem do canal no YouTube, no Facebook, tem como você faz para concorrer à camisa oficial. Então, você tem ainda 25 minutos para mandar esse e-mail. 11h50, nós encerramos o recebimento de e-mails e procedemos o sorteio. Eu anuncio o vencedor, vencedora ao final. Então, você ainda tem aí um bom tempo para mandar o seu e-mail. Eu vou passar aqui para o Maurício. Maurício, você quer fazer um comentário, pergunta para o Walter? A sua imagem ficou invertida, Maurício. Ah, voltou. Voltei. Antes de mais nada, eu li a peça. Parabéns, Walter. A tese muito bem fundamentada. É claro que quem está acostumado com direito sabe que do outro lado vai vir alguma coisa e tal. E aí eu faço coro com o Bruninho, tá? Porque não sei, eu vou até fazer uma colocação aqui. No final de 2020, o Campelo deu uma declaração falando a meu respeito e de outros sócios numa entrevista, e eu acionei ele, até o meu causídio, que é o Paulo Sobreira, e o Vasco e o Campelo conseguiram perder o prazo. Então, assim, se depender apenas da qualidade do jurídico do Vasco, que é bem equivalente à qualidade do campo, nós não teríamos dúvida do resultado. Agora, como bem lembrou o Bruninho, a gente não sabe se há mais alguma coisa. Mas queria parabenizar o Walter e lembrar, com esse parabéns, lembrar quem está nos ouvindo da importância da associação. Essa é uma ação que só é possível porque tem um autor que é sócio, porque entende que o estatuto do clube foi desrespeitado, porque entende que uma decisão sustada do mundo jurídico gerou efeitos dentro do clube do qual ele é sócio. Então, lembrar todo mundo que nos escuta da importância da associação. Lembrar a todo mundo que nos escuta que até dezembro nós temos um trabalho muito sério de tentar agregar ao máximo, qualificar o quadro social do Vasco. A gente vai tratar disso, viu? Em seguida, só para você saber. Ó, entendeu? Então, assim, eu só peguei esse gancho porque assim, o trabalho do Walter é excelente e cada vascaíno pode contribuir com esse trabalho nesse momento dessa forma. Obrigado, Maurício. Maurício e amigos, eu fico sempre muito chocado, sinceramente chocado, indignado com a quantidade de absurdos jurídicos que permitiu essa caterva se assenhorar do poder. Você, quando vê o que foi essa medida do Humberto Martins, você fica muito decepcionado, você fica pensando assim, pô, é como diz o Bruninho, né? A venda, às vezes, está no óleo, tá lá a justiça está vendada para não ver a quem serve, mas às vezes pode ter outra parte lá do vestimenta que esteja aberta, né? No caso, o bolso, como disse o Bruninho. Porque são tanta sucessão de absurdos que, por exemplo, o Walter mencionou. Amigos, essa tutela foi dada, nem as custas foram pagas. Ela não podia ser dada porque não tinha julgamento, não tinha esgotado. O STJ não pode se pronunciar sobre uma ação que ainda não tem numa esfera inferior, num patamar inferior da justiça, não tem trânsito, não tem decisão colegiada, não tinha decisão colegiada, o que impedia o STJ de se pronunciar, e ele se pronunciou através do seu ministro Humberto Martins. Não podia analisar esse tipo de tutela, segundo a própria portaria assinada pelo Humberto Martins, dizendo, nesse plantão, não, e nem as custas foram pagas, e mesmo assim ele deu. É um negócio impressionante.
Mas vamos combater. Sim, Walter, você pediu para falar alguma coisa? Não, porque tem uma pergunta interessante aqui do Manuel Cássio, que eu acho que vai esclarecer alguma coisa. Doutor Walter, o ministro pode alegar igual a outra ação que isso é choro de perdedor, que já existe uma decisão que o STJ já se manifestou através do COEVO anteriormente. Deixa eu lhe dizer, Manuel, a gente não entra nisso. A gente não toca no dia 7. Eu não digo para o STJ que o dia 7 foi legal, que o dia 14 não foi. Eu entro em questões jurídicas, processuais. Se uma decisão que foi anulada pode produzir efeito. É isso que eu quero que o STJ me diga. É isso. E o meu pedido é no sentido que, se o STJ acha que não pode, que o STJ intime o TJ do Rio para que ele proceda um novo julgamento. Se o STJ, em nenhum momento eu peço para o STJ validar o dia 7, eu não entro na questão política do Vasco, porque se eu fizesse isso, eu estaria suprindo a instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu digo para o STJ o seguinte, quem tem que resolver isso é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sobre essa nova decisão sua, o senhor vai informar o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que os efeitos produzidos pela decisão do ministro Humberto Martins são nulos. Se são nulos, ele tem que fazer um novo julgamento sem levar em consideração a existência do dia 14. Isso é um problema Quer dizer, a questão é essa, é técnica, é jurídica. O STJ aqui, minha gente, o STJ, ele diz aqui, uma das coisas que eu boto... Nesse sentido, o STJ afirmou o precedente pela 6ª turma desta egrégia corte que fixou o entendimento de que o acordo anulado não pode continuar produzindo efeitos. Na decisão, o voto vencedor do ministro Nefe Cordeiro explicou que se o acordo é nulo, os efeitos que produziu também serão nulos. Então, eu quero que o STJ me diga se os efeitos produzidos pela decisão absurda proferida naquela tutela de urgência incabível e ilegal podem existir ou não, são nulos ou não são nulos. O debate é apenas esse. Eu não entro em outro debate, eu não falo que no dia 7 e tal, eu não entro nesse debate. As pessoas estão perguntando, o STJ demora? Não, o STJ, o Maurício, que é da área jurídica, sabe que é um tribunal mais célere. Tanto é o quê? O processo foi distribuído na segunda, foi distribuído por desembargador Luiz Felipe Salomão. Na terça-feira, nós entramos com um pedido informando que o ministro Luiz Felipe Salomão era impedido. Na quarta-feira, o ministro Luiz Felipe Salomão deu uma decisão. Não sei se tem aí para botar, pelo menos a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão. Eu não subi na ferramenta. Deu uma decisão dizendo que ele realmente era... Está aqui a decisão, eu tenho aqui, eu posso ler para os amigos. Na quarta-feira, aqui, foi muito rápido. O doutor Luiz Felipe diz o seguinte, trata-se de ação rescisória com pedido liminar ajuizado por Everton Brito Lima, com a finalidade de rescindir a decisão proferida pelo ministro-presidente Humberto Martins nos autos da tutela provisória 3.120 RJ e dos atos processuais subsequentes. No caso, observa-se que a controvérsia de fundo da presente demanda é a mesma da tutela provisória, na qual consta a notação de impedimento desse signatário, que remanesce. Ou seja, ele diz que o sobrinho dele atuou e que ele reconhece que ele está impedido. Em razão do meu impedimento, redistribua-se o feito. Isso foi no dia 20. Ministro Luiz Felipe Salomão. Nós devemos entrar na ação no dia 18. Dia 20 ele já deu. Já está distribuída, já está na mão de outro ministro do STJ. Então, no STJ a coisa funciona mais rápida. E nós estamos discutindo uma questão jurídica, técnica. Eu só quero que o STJ me diga uma decisão ilegal,
Produz efeitos ou não produz efeitos? Eu não sei se o Maurício concorda. É difícil. É uma situação difícil para o STJ dizer, não, pode produzir efeito, mas vamos aguardar, né? Vai ter que ter uma rebolada argumentativa aí que... Agora, o Walter, e caiu já em outro ministro, e esse outro ministro já intimou o Ministério Público para saber a opinião do Ministério Público, não é isso? Tá fechado o seu microfone. Sim, saiu aqui, tem aqui, o andamento, tem aqui o andamento, no dia 22, no dia 22 do 10 já, veja bem, Maurício, ele deu a decisão dele no dia 20, já foi distribuído para um novo ministro, o ministro já caiu no novo ministro, está aqui o nome dele, eu não quero dizer para evitar que os amigos fiquem mandando e-mails para o ministro, é só por isso. E no dia 22 do 10 foi disponibilizada a intimação eletrônica, decisão vistas ao Ministério Público Federal. Então, vamos ver o que o Ministério Público... Veja bem, eu não estou falando para o Ministério Público Federal, ele não tem que dizer... se o Vasco é uma entidade privada, então ele não quer se meter. Eu não estou falando de questão processual. Eu quero que o Ministério Público funcione como fiscal da lei. Ele diga o que está certo ou o que está errado. Então, o Ministério, eu espero que ele opine, dizendo se uma decisão que foi extinta por ilegalidades pode produzir efeitos jurídicos. É isso. Então, o Ministério Público já foi intimado, então o processo está andando. Está andando. Vamos acompanhar e vamos torcer, né? E como a gente disse, né, Walter? A gente não ia desistir, não vamos desistir. O doutor Eloy, ele me pediu aqui a peça. Eu mando para o doutor Eloy com o maior prazer. Um prazer enorme. Eu só não tenho o telefone do doutor Eloy. Se algum amigo aqui tiver, depois me passa, que eu mando para ele. Tá bom, Valtão. Antes de passar para o Arthur, para ver se o Arthur tem algum comentário ou alguma pergunta, eu vou ler aqui algumas mensagens dos nossos internautas. O Yuri Macedo diz: o Vasco só irá subir se for por alguma tragédia de percurso, porque se for por competência, esquece. Eloy Ferreira diz: parabéns ao Everton e esse canal, através do grande Dr. Walter Brito, por essa iniciativa. Obrigado, Eloy. Cassi Roberto diz: hoje no Fantástico... Doutor Eloy, tu não é o doutor Eloy. O Cassi Roberto diz o seguinte: hoje no Fantástico falou sobre vendas de sentenças de juízo do Judiciário, mas sobre o golpe com liminares de juízes no Vasco, eles não deram uma matéria. Meus amigos, é isso que eu falo. Essa decisão do ministro Humberto Martins, com todo respeito ao presidente do STJ, se fosse o Eurico que conseguisse, isso era matéria do Fantástico, isso era matéria, era a capa do Globo, porque foi uma coisa tão heterodoxa, para usar um termo educado, foi uma coisa tão absurda, que realmente chama atenção. Já teve um vascaíno que entrou, né, Walter, no Conselho Nacional de Justiça pedindo, né, uma explicação, dizendo, ministro... notícia que a gente tem, não sei. A notícia que a gente tem ministro, por que o senhor deu essa decisão? Vamos ver. O André Campos diz assim: Walter, se essa tese surtir efeito, só existem duas possibilidades. Uma é validar a eleição do dia 7, a outra é o Vasco ficar sem eleição válida, é isso? Aí quem vai ter que decidir é o TJ do Rio, não é o STJ. O STJ só tem que dizer se é válido ou não, produzir efeitos à decisão. Se o STJ disser que é nula, qualquer efeito produzido por aquela decisão é nulo, o TJ do Rio vai ser informado pelo STJ, eu peço isso, e o TJ do Rio vai proferir um novo julgamento, onde ele vai ter que dizer se é válida do dia 7 ou se não é válida. Mal comparando, Walter, se você me permite... O fato é que ela, por ter produzido efeito, se o entendimento do STJ foi esse, só para tentar clarear, efetivamente, a eleição do dia 14 deixa de acontecer juridicamente, deixa de acontecer no mundo jurídico. Caberia ao TJ do Rio de Janeiro dizer se a eleição do dia 7 é a eleição válida. Ponto. Não tem uma segunda opção. Se ela não é válida, a gente não tem presidente.
Assim, só fazer uma ilustração até para as pessoas que são leigas entenderem as questões das instâncias. É como se estivesse tendo um jogo do Campeonato Carioca, né? Há um problema nesse jogo, a Federação Carioca toma uma decisão e vem a CBF por cima e toma uma decisão que anula ou passa por cima da decisão da Federação Carioca de Futebol. E essa decisão da CBF é que faz com que, exemplo, aconteça um novo jogo, entendeu? Então, o que o Walter está fazendo com essa ação é com que a CBF, digamos assim, se manifeste para dizer se aquilo ali é válido ou não. Se não for válido, tem que voltar para a Federação do Rio, para ela sim que decidiu dar sequência no jogo, da forma como ela achar melhor. Se vai se continuar o jogo ou se vai ser feito um novo jogo. Só para tentar ilustrar mais ou menos aí, pessoal. Verdade, Bruninho. Bom, deixa eu ler mais alguns comentários e aí eu passo para a bancada. Para o Arthur, que o Arthur não fez as suas colocações sobre esse tema. O Paulo Sobreira diz, exato, Maurício. O Paulo Sobreira está se referindo à fala do Maurício sobre alguns torcedores, né, que acabam servindo de massa de manobra, embora eu acho que 90% daqueles lá estavam pagos, mas é opinião, mas o Maurício tem razão, tem que fazer com que as pessoas pensem, né? Tem gente que é de boa fé que embarca nisso. Paulo Sobreira diz, exato, Maurício, virou politicagem numa hora que o time precisa de total concentração e não oba-oba. Alex Chaves diz, não pode esquecer que a Carmen Lúcia, domingo à noite, mandou o Dr. Humberto Martins largar o processo. Rodrigo da Costa diz, bem pensado, Dr. Walter Brito, pois não especificou as eleições do clube. Nestor Costa diz, Dr. Walter, o Everton em toda a bancada, fico feliz de ter pessoas como vocês que nos representam. Muito obrigado de coração, não aguento mais tanta humilhação. Um abração a todos. Nós que agradecemos, Nestor. Um abraço aí pela força. Manuel Nicásio diz, Dr. Walter, o ministro pode alegar igual a outra ação que se é choro de... isso o Walter já respondeu aqui. Obrigado, Manuel. Bom, o Arthur, e você? O que você quer fazer uma pergunta para o Walter, alguma consideração? Tá fechado, Arthur. Tá fechado, Arthur. Opa, perdão. Eu queria dar os parabéns aí pro Walter, pro Everton também, né? Para vocês dois. Realmente são vascaínos que se importam muito com o clube. E me corrijam se eu estiver errado. Pelo que eu entendi, a ação foi baseada numa brecha de erros grosseiros por conta de uma decisão que teve anteriormente, correto? Sim. Claro. A ação discute questões processuais e legais e princípios jurídicos. Não sei se o Maurício vai concordar comigo. Não entra em nada factual. Não, é rito, fala de rito. Né? Rito processual, apenas Exatamente. isso. E a pergunta que a ação faz é o seguinte, uma decisão que foi anulada, que foi extinta, pode produzir efeitos ou não? É a pergunta que nós fazemos ao STJ. Entendi. Bom, eu espero que... Bom, o resultado que eu quero é o mesmo que vocês estão buscando, né? Então, se por acaso acontecer alguma coisa, pode ter certeza que vai ter gente aqui no chat pedindo para o Walter ou Everton ser presidente do Vasco, pegar algum cargo, alguma coisa do tipo, não duvido. Eles não querem, tá? A gente já conversou sobre isso num outro programa. Para fechar aqui, que é rápido, eu queria comentar sobre, graças a Deus, a maioria das pessoas que nos acompanham aqui, elas sempre querem saber novidades, gostam do nosso conteúdo, mas sempre tem um ou outro, uma pessoa num domingo, quase meia-noite, que não tem o que fazer, que deve estar sendo corneado, talvez, né? Não sei, que faz alguns comentários no chat, falando para deixar o Vasco em paz. Amigo, o Vasco não está em paz, o Vasco tá, ó. E se não tiverem pessoas como esses dois aqui, entre outros vascaínos que a gente tem, também pode dar merda. Arthur, ele quer deixar o Vasco em paz, ele deixa. O Everton é sócio do Vasco. Foi eleito no dia 7. Ele não está perturbando o Vasco, não. Ele está indo para um lugar civilizado, que é a justiça. É isso aí. Se a justiça achar que está errado, vai dizer, não está errado e tal. Ainda mais... Que é paz vai para Lagoa soltar pombinha branca e anda com a bandeira branca no carro. Pois faz isso. Não sei se é o caso dele, né? Não sei se é o caso dele, mas a gente conversa aqui, o Mauro Bremer, por exemplo, saiu de Santa Catarina, foi votar e gastou um dinheiro de avião e não teve o seu voto válido. Imagina, você sai de Brasília, que é o caso do Everton, vai votar em São Januário,
gasta uma grana e, no apagar das luzes, a eleição é praticamente anulada, né? É suspensa numa manobra vagabunda que fizeram lá. Então, eu se estivesse na situação de vocês, eu também me sentiria lesado. Então, esse papo de deixar o Vasco em paz, o Vasco não está em paz, não. A gente está brigando para deixar o Vasco em paz, é diferente. Exatamente. Não, isso é uma maluca, né? Eu acho que era uma mulher até, né, Maurício? Essa aí que... Eu já excluí, já. Você falou, Maurício é o nosso KGB. Maurício, exclui não sei quem, eu vou lá e excluo. Então, essa aí é uma desqualificada, né? Deixar o Vasco em paz. O Vasco está muito em paz, né? Como disse o Arthur, né? Fala aí, Bruninho. Rapidinho, tem uma questão aqui que eu já reiterado aqui, perguntado aqui no site 2 ou 3 vezes, que as pessoas estão entendendo o seguinte: então essa ação, se houver sucesso, vai dar ganho de causa na eleição do dia 7. Não é isso. Na verdade, ela vai devolver para o Tribunal do Rio a decisão. É isso. Ele não vai empossar o Eleven, ele não vai... Entendeu? Mas isso que é importante esclarecer. Uma coisa. Isso aí está claro na ação. Se o STJ disser não pode produzir efeito, e seus efeitos são dia 14 morreu. Sim. Não é isso? Dia 14 retroage para o dia 7. Aí a gente vai cair naquela questão assim, aonde parou? Aonde parou, Aí quem tem que resolver é o STJ. Aí faz-se novo, ou se mantém o que esteve. O TJ do Rio. Aí o TJ do Rio vai ter que analisar a causa excluindo o dia 14. O dia 14 para de ter... Não existe. A estratégia, Bruninho, o que é estratégia é o seguinte, não sei se o Maurício vai concordar com isso. A nossa estratégia foi ressuscitar tudo que a Caterva não queria, que é a tutela de urgência. Que aquela tutela de urgência, ela não tem fundamento legal nenhum, é zero. E nós ressuscitamos a tutela de urgência. A tutela de urgência volta a ser debatida. Uma tutela que sequer eles pagaram às custas. A tese é boa exatamente porque ela nasce disso. Ela nasce da discussão de algo ilegal, uma decisão ilegal que produziu efeitos ilegais. Essa é a questão. Então, a perfeição, a beleza da tese está exatamente nisso. Exato. Ô, Maurício, tem uma coisa, né, o Walter, e Bruninho, Arthur e amigos e amigas que estão nos assistindo. Eles entraram com essa tutela, ganharam a tutela no primeiro momento. Aí a tutela foi extinta. Eles, além de não pagarem as custas, eles não recorreram. Eles não recorreram. Por quê? Porque eles já tinham conseguido o que queriam. Porque os efeitos da tutela prevaleceram. Ou seja, quando prevalece o efeito de uma tutela extinta, prevalece o quê? A injustiça. Claro! Se a justiça diz essa decisão não existe, está extinta. Por que ela está extinta? Porque ela não tem base legal. Mas produziu efeito. Tanto aquela história de se beneficiar da própria torpeza, né? Isso, eles foram torpes e se beneficiaram, ganharam com isso. E aí o que eles fazem? Não pagaram as custas e continuaram não pagando e nem sequer recorreram da extinção, porque pensaram assim, a gente já ganhou mesmo, a gente já conseguiu o efeito que a gente queria. Mas eu vou passar aqui para o Walter. Walter, não sei se o Walter quer finalizar esse assunto, para a gente entrar no nosso último assunto, lembrando que falta 1 minuto, ou seja, está encerrando praticamente o prazo para mandar o e-mail. Você tem 1 minuto, tem que correr, hein? Porque a gente só considera os e-mails para concorrer ao sorteio que cheguem na nossa caixa postal até 11h50. Então, chegou até 11h50, o Marcos Azevedo computa, o resto não. Valtão, quer fazer seus últimos comentários sobre esse assunto para a gente passar para o último ponto? Não, é isso. Eu até estava procurando aqui, porque eu escrevo isso aqui, ó, eu coloco aqui, ó. Eu escrevo isso, que a Caterva, quando o doutor Camilo Rulieri ele extingue o processo, a Caterva não
A Caterva não recorre da extinção e nem paga as custas. Não recorre. Por quê? Porque o efeito ela sabia, parece que ela sabia que o efeito seria produzido. Veja bem, Maurício, quando o TJ do Rio julga e ressuscita a eleição do dia 14, já tinha acontecido o trânsito em julgado, porque a Caterva não recorre, parece que ele sabia que ela ia ser ressuscitada. Uma decisão que está morta. Como é que um tribunal inferior ressuscita uma decisão morta num tribunal superior? Isso é um absurdo total. Mas por que ele não recorre? Porque não tem o que argumentar. Vamos pensar, ele vai argumentar o quê? Se entrar no mérito, ele pode argumentar o quê? Que o Everton não é legítimo, que não cabe rescisória. Ele pode argumentar isso. Mas se ele superar isso e for para o mérito, o que ele vai argumentar? Que a decisão do Humberto Martins está correta, do respeitado ministro Humberto Martins está correta? Difícil, né? É muito difícil. Verdade, Walter. E outra, né? Alegar que eu não sou legítimo, tendo eu sido candidato, sendo sócio do Vasco desde 1983. É difícil também, né? Mas é isso, né? Saída tem para tudo quando não se quer fazer justiça, né? Mas vamos. Mas aí tem um detalhe, viu, Everton? Se for negado qualquer coisa, eu entro com recurso e levo para o julgamento do colegiado. Exatamente. Bom, pessoal, podemos